Nessa aula eu vou trabalhar sobre atribuição de membros aos projetos. E para deixar essa aula um pouco mais rica, eu vou simular aqui um cenário. Então digamos que o meu projeto ele seja uma campanha de vendas, tá ok? Então vamos lá. Então aqui eu tenho uma campanha genérica, tá? Digamos que seja uma campanha, uma oferta direta, campanha de oferta direta, onde eu vou trabalhar com 3 fontes de tráfego: Facebook, Google, Google Ads, Instagram, e vou mandar essas pessoas para uma landing page. Tá? Na landing page, aqui eu tenho um ponto já de controle. Primeiro, quantas pessoas entraram nessa landing page? Suponhamos que sejam 1000 pessoas, tá? Quando a pessoa entra na landing page, aqui falta uma coisa, né? Carrinho abandonado. Então vamos lá, fazer aqui mais um fluxo. E aqui vamos chamar de conversão, venda, obrigado, página de obrigado, né? Então aqui é sim, e se não, vou perfeito. Então o objetivo dessa campanha é a venda, tá? Então suponhamos que eu, minha equipe e o cliente entendemos que essa campanha seja a melhor forma de fazer uma venda, tá? Então, vamos lá. O objetivo dessa aula é entendermos como atribuir pessoas da equipe ao projeto. Então, para isso, vamos supor que nós temos uma fonte de tráfego: Facebook, Google, Instagram. Essa fonte de tráfego ela vai naturalmente levar tráfego para uma página de oferta. E aqui a gente já tem uma marcação. Aqui a gente já consegue colocar uma tag nesses usuários. Por quê? Porque a tag vai me dizer quem são as pessoas que entraram nessa página. Então o que precisa acontecer? Essas pessoas elas precisam se interessar pela oferta, né? E ir para o carrinho de compra. A partir do momento que ela vai para o carrinho de compra, o que se espera é a conversão e venda. Então eu posso imaginar que dessas 1000 aqui, 500 se interessaram e 250 pessoas compraram. Então seria uma taxa de 50%, né? 50% é o resultado. No funil, 50% de 1000 e aqui 50% de 500 que entraram na página do carrinho. Só que nem todo mundo compra, né? As pessoas podem entrar para a página de compra de carrinho, podem se distrair, se esquecer completamente da oferta, pode não ter tempo para efetivar a compra, enfim, diversos motivos podem levar essa pessoa que até foi impactada, chamou a atenção, a campanha, o anúncio chamou a atenção, ela entendeu a oferta, chegou aqui na página do carrinho e não comprou. Então eu poderia ativar uma campanha de remarketing para essas pessoas aqui, que não compraram, né? Se ela não comprou, aí tem duas opções. Posso trabalhar com lembrança de marca e mandar essa pessoa para a mesma landing page, é uma opção. Mas o ideal que eu gosto de trabalhar é com uma segunda página, né? Talvez elaborando a oferta de uma maneira diferente. Talvez a pessoa não tenha comprado porque achou caro, enfim. Então nesse caso eu posso ativar uma campanha de remarketing e a partir desse momento, para as pessoas que acessaram essa página e não compraram, ou seja,
e não chegaram até a página de carrinho aqui, eu posso tentar fazer uma oferta de um modo diferente para ela e aí fazer com que essa pessoa entre em outro fluxo até venda. Eu ainda posso trabalhar com essas pessoas, com esses 50% de pessoas, hipoteticamente, que não compraram aqui, elas chegaram nessa página, mas não compraram. Então eu também poderia ativar uma campanha de remarketing para essa pessoa. Então suponhamos que esse seja o desenho da minha campanha, tá? E aqui começam justamente a questão da gestão de projetos. Então o que precisamos aqui para isso aqui acontecer? Vamos lá. A gente precisa de campanha no Facebook com criativo, definição de público, estudo de persona. Campanha no Google, estudo de palavra-chave, pesquisa, topo, meio e fundo. A gente precisa dos criativos ou da sequência de venda, né, que vai fazer com que eu engaje essas pessoas no Instagram, tentando convencê-las a acessar a minha página de produto. Então só aqui eu já tenho um trabalho para fazer, em 3 canais diferentes. Além disso, ainda preciso fazer o tagueamento, né, criar os pixels de conversão dentro de cada canal, até porque se eu não fizer isso, eu não consigo fazer com que as tags de remarketing funcionem corretamente. Por exemplo, a pessoa acessou a página da oferta, mas não comprou. Então eu estou ativando essa página aqui, essa página de remarketing. Alguém tem que implementar esse código nas páginas. Tá? Outro ponto, essas páginas de ofertas, elas precisarão ser construídas, né? Então vou precisar desenvolver um vídeo, vou precisar desenvolver o texto, uma imagem, tanto para 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Então aqui eu já estou desenhando o escopo do meu projeto, tá? Bom, então quem vai fazer esse escopo? Esse tipo de trabalho, ele tende a ficar complexo quando ele começa a andar, tá? E para tornar as coisas mais simples, quando a gente está falando de gestão de projetos e entrega, a gente começa a realmente ter que pensar em tudo isso aqui como projeto. E aí a gente começa a criar os marcos. Então, por exemplo, eu posso definir que essa campanha do Facebook é um marco, essa aqui é outro marco, essa aqui é outro marco. Todas as páginas podem ser um marco só, então vamos lá. Suponhamos que aqui esteja o card lá, né? Então as páginas. Então eu vou ter a página principal, página de venda. Então eu vou ter a página de remarketing 1, página de remarketing 2, página de remarketing 3. Ainda tem um outro marco que pode ser a parametrização, né? O que é a parametrização? É a correta colocação e configuração dos pixels, né, de remarketing nas páginas. Bom, eu não vou entrar nem na questão de configuração de carrinho de compra, tá? Mas, naturalmente, isso aqui envolve um processo de compra. Preciso ter um sistema, um mecanismo que vá fazer essa venda, né? E quando a página e quando o usuário chega na página de obrigado, aí sim eu tenho uma conversão. Tudo isso precisa de controle, tanto da parte de execução, quanto da parte de análise, né, estratégica do negócio. Então, eu ainda poderia criar um marco chamado de controle. Olha, eu vou lançar essa campanha aqui, sei lá, daqui a 30 dias, suponhamos, tá? Eu ainda preciso fazer um teste de todo esse fluxo. Que teste é esse? Identificar se não tem nenhum pixel que não esteja funcionando, identificar que os links estão enviando para as páginas corretas. Então ainda tenho que considerar uma fase de teste, que muitas pessoas acabam se esquecendo, né, quando vai fazer um projeto de comunicação, de marketing, de venda, né. Imagina você bolar algo dessa complexidade, tá? O que há por trás disso é design, é tecnologia,
né? É comunicação, é conteúdo, e são pessoas especializadas em cada área, né? Bom, então alguém precisa fazer um teste. As pessoas geralmente se esquecem do prazo de teste. Então, quando a gente vai pensar em um projeto desse, é importante a gente ter um prazo para fazer o teste nele. E depois um mecanismo de controle. Então, o que acontece? Quando eu tenho um projeto, esse projeto ele começa a ser fragmentado em marcos. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar no marco aqui, ó, a campanha no Facebook. Isso aqui é um marco Facebook. Eu tenho que fazer os textos, tenho que fazer o público, tenho que fazer a arte, tenho que parametrizar. Então percebe que dentro de um marco eu tenho diversas tarefas. E agora sim eu consigo atribuir às pessoas as tarefas. Então digamos que dentro de um projeto eu entenda que, vamos colocar nome aqui para as pessoas, aqui vai ser a Juliana, esse aqui vai ser o Sérgio, esse aqui vai ser o Paulo. Agora sim eu consigo atribuir às pessoas as tarefas. Então se eu tenho um marco, tá, que é fazer a campanha dentro do Facebook, eu posso, por exemplo, dizer que o texto quem vai fazer é a Juliana. Mas a parte de definição de público vai ser o Sérgio. A arte vai ser o Paulo. E o teste, né, o planejamento também pode ser o Paulo. Então eu atribuí tarefas dentro de um marco para as pessoas. Digamos que desse conjunto de coisas a fazer, o Sérgio seja a melhor pessoa para fazer as páginas todas. Então aqui, ó, dentro dessas tarefas do marco página, eu posso atribuir todas essas atividades para o Sérgio. Por exemplo. A parametrização é uma questão mais técnica, né? Geralmente quem é de conteúdo tem menos familiaridade com essa questão de código e parametrização. Então aqui tem que ser uma pessoa um pouco mais técnica. Aqui eu vou colocar o Paulo para trabalhar a parte de parametrização. E assim eu consigo ter um controle de um projeto de uma forma muito eficiente, muito clara. Eu não me perco, até porque isso aqui está tudo documentado. Então dentro de um projeto, criaria os marcos, as tarefas dos marcos, e a partir dessas tarefas eu consigo atribuir às pessoas da equipe. E é justamente sobre esse tema, esse contexto, que eu vou exemplificar funcionando no Perfect CRM. Aqui até tem um exemplo, que é um gráfico de Gantt, que o gráfico de Gantt ele é uma ferramenta que vem da gestão de projetos, né? E olha que bacana que fica, né? A gente analisando os prazos das coisas, né? Então, por exemplo, para a campanha acontecer, eu preciso ter essa parte aqui pronta, né? Eu também preciso ter todas as landing pages prontas. E o que tem interessante aqui é a questão do relacionamento das tarefas, né? Nesse caso, eu posso trabalhar todas essas tarefas simultaneamente. Olha só que interessante. Enquanto a equipe de marketing e comunicação está desenvolvendo a campanha nos canais de comunicação, aqui o Sérgio ele já poderia ir trabalhando as páginas, né, que serão. Então eu tenho uma otimização de processo muito bacana aqui. Agora, naturalmente, a fase de teste ela é dependente, né?
Então isso é dependência entre tarefas em um projeto. E ainda assim, depois de tudo isso, tem a fase de controle, né? Controle. Bom, voltando aqui para o gráfico de Gantt, olha como isso fica bacana de ser visualizado, né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse caso, que está aqui na tela, o desenvolvimento do site institucional. Então olha só os marcos: planejamento, setup, homepage, produção textual, páginas internas, vídeo explicativo e alterações. Cada um desse marco, com suas respectivas atividades, ela tem um prazo que pode ser enxergado aqui em uma linha do tempo dentro do gráfico de Gantt. Agora que nós entendemos projetos associados a pessoas, e conseguimos unir isso a marcos e tarefas, vamos trabalhar a parte prática de atribuição de pessoas a tarefas e projetos. Até a próxima aula e vem para a tela comigo.